Dia 15 de novembro. Capítulos de hoje: Ezequiel 41, 42 e 43. Ezequiel 41. Depois disso, o homem me levou ao santuário do templo. Mediu as paredes de cada lado de sua porta e tinham 3 metros de espessura. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes de cada lado tinham 2,5 metros de comprimento. O santuário propriamente dito tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. As paredes de cada lado de sua entrada tinham 1 metro de espessura. A entrada tinha 3 metros de largura. As paredes de cada lado da entrada tinham 3,5 metros de comprimento. A sala interna do santuário tinha 10 metros de comprimento e 10 metros de largura. Ele me disse: "Este é o lugar santíssimo." Então ele mediu a parede do templo e tinha 3 metros de espessura. Junto à parte externa da parede havia uma fileira de salas. Cada sala tinha 2 metros de largura. Essas salas laterais ficavam em 3 andares, uma acima da outra, e havia 30 salas em cada andar. Os pontos de sustentação das salas laterais ficavam apoiados em saliências externas na parede do templo, não se estendiam para dentro da parede. Cada andar era mais largo que o andar abaixo, acompanhando a inclinação da parede do templo. Uma escada subia do altar inferior para os andares do meio e de cima. Vi que o templo era construído sobre uma plataforma que servia de base para as salas laterais. Essa plataforma tinha 3 metros de altura. A parede externa das salas laterais do templo tinha 2,5 metros de espessura. Havia, portanto, uma área aberta entre as salas laterais e a fileira de salas junto à parede externa do templo interno. Essa área aberta tinha 10 metros de largura e se estendia ao redor de todo o templo. 2 portas nas salas laterais davam para uma área aberta da plataforma, que tinha 2,5 metros de largura. Uma porta ficava voltada para o norte e a outra para o sul. Havia um edifício grande a oeste voltado para o pátio do templo. Tinha 35 metros de largura e 45 metros de comprimento, e suas paredes tinham 2,5 metros de espessura. Então o homem mediu o templo e tinha 50 metros de comprimento. O pátio ao redor do edifício, incluindo suas paredes, tinha mais de 50 metros de comprimento. O pátio interno do lado leste do templo tinha 50 metros de largura. O edifício a oeste, incluindo suas 2 paredes, também tinha 50 metros de largura. O santuário, a sala interna e o pórtico do templo eram todos revestidos de madeira, assim como as armações das janelas embutidas. As paredes internas eram revestidas de madeira acima e abaixo das janelas. O espaço acima da porta que dava para a sala interna e suas paredes internas e externas também eram revestidos de madeira. Todas as paredes eram enfeitadas com entalhes de querubins, cada um com 2 rostos alternados com entalhes de palmeiras. Um dos rostos do querubim, o rosto de um homem, ficava voltado para a palmeira de um lado. O outro rosto, o de leão forte, ficava voltado para a palmeira do outro lado. Havia figuras entalhadas ao redor de todo o templo, desde o chão até o alto das paredes, inclusive na parede externa do santuário. Na entrada do santuário havia colunas quadradas, e as colunas na entrada do lugar santíssimo eram semelhantes. Havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro de cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse: "Esta é a mesa que fica na presença do Senhor." Tanto o santuário como o lugar santíssimo tinham portas duplas, cada uma com 2 folhas que se abriam para os 2 lados. As portas que davam para o santuário eram enfeitadas com entalhes de querubins e de palmeiras, assim como as paredes, e havia uma cobertura de madeira na frente do pórtico do templo. Dos 2 lados do pórtico havia janelas embutidas, enfeitadas com entalhes de palmeiras. As salas laterais, junto à parede externa, também tinham coberturas. Ezequiel 42. Então o homem me levou ao pátio do templo, passando pela porta norte. Entramos no pátio do templo externo e chegamos a um edifício com salas junto à parede do pátio interno. Esse edifício, cuja entrada dava para o norte,
Tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Um conjunto de salas dava para o espaço do pátio interno, que tinha 10 metros de largura. Outro conjunto de salas dava para a calçada do pátio externo. Os dois conjuntos tinham 3 andares e ficavam um de frente para o outro. Entre os dois conjuntos de salas havia uma passagem com 5 metros de largura. Estendia-se ao longo dos 50 metros do edifício, e todas as portas davam para o norte. Cada um dos 2 andares superiores com salas era mais estreito que o andar abaixo, pois nos andares superiores precisava haver espaço para passagens na frente de cada um. Uma vez que havia 3 andares e eles não tinham colunas de sustentação como os pátios, cada andar superior era recuado em relação ao andar abaixo. Havia uma parede externa que servia de divisória entre as salas e o pátio externo e que tinha 25 metros de comprimento. Essa parede acrescentava comprimento ao conjunto externo de salas, que se estendia por apenas 25 metros, enquanto o conjunto interno, cujas salas eram voltadas para o templo, tinha 50 metros de comprimento. Havia uma entrada pelo lado leste do pátio externo para essas salas. Do lado sul do templo, havia 2 conjuntos de salas ao sul do pátio interno, entre o templo e o pátio externo. A disposição dessas salas era semelhante às salas do lado norte. Havia uma passagem entre os 2 conjuntos de salas, como do lado norte do templo. Esse conjunto de salas tinha o mesmo comprimento do outro, e também as mesmas entradas e portas. As dimensões deles eram idênticas. Havia, portanto, uma entrada na parede voltada para o conjunto interno de salas e outra na extremidade leste da passagem interior. Então o homem me disse: estas salas ao norte e ao sul, que dão para o pátio do templo, são santas. Aqui os sacerdotes que oferecem sacrifícios ao Senhor comerão as ofertas santíssimas, e porque as salas são santas, serão usadas para guardar as ofertas sagradas, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Quando os sacerdotes saírem do santuário, não irão diretamente para o pátio externo. Primeiro removerão as roupas que usaram enquanto serviam no templo, pois elas são santas. Vestirão outras roupas antes de entrar nas dependências abertas para o povo. Quando o homem terminou de medir a área interna do templo, ele me levou para fora pela porta leste a fim de medir toda a área ao redor. Mediu o lado leste com a vara de medir e tinha 250 metros de comprimento. Mediu o lado norte e também tinha 250 metros. O lado sul tinha 250 metros e o lado oeste também tinha 250 metros. Portanto, a área tinha 250 metros de cada lado e um muro ao redor para separar o santo do comum. Ezequiel 43. A glória do Senhor volta ao templo. Depois disso, o homem me levou à porta leste. De repente, a glória do Deus de Israel surgiu, vindo do leste. O som de sua vinda era como o rugido de águas revoltadas, e toda a paisagem se iluminou com sua glória. A visão era como as outras que eu tinha tido, primeiro junto ao rio Quebar e depois quando ele veio destruir Jerusalém. Prostrei-me com o rosto no chão, e a glória do Senhor entrou no templo pela porta leste. Então o Espírito me pôs em pé e me levou ao pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Ouvi alguém falar comigo de dentro do templo, enquanto o homem que havia tomado as medidas estava ao meu lado. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar de meu trono e o lugar onde descanso meus pés. Habitarei aqui para sempre no meio do povo de Israel. Eles e seus reis nunca mais profanarão o meu santo nome ao cometer adultério adorando outros deuses ou ao honrar relíquias de seus reis que morreram. Puseram os altares de seus ídolos ao lado de meu altar, com apenas uma parede entre mim e eles. Profanaram o meu santo nome com esse pecado detestável, por isso os consumi em minha ira. Agora que deixem de adorar outros deuses e honrar as relíquias de seus reis, e eu habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem,
Descreva para o povo de Israel o templo que lhe mostrei, para que eles se envergonhem de todos os seus pecados, que eles estudem a planta do templo e fiquem envergonhados de tudo que fizeram. Descreva-lhes todas as especificações do templo, incluindo as entradas e saídas e todos os outros detalhes. Fale de seus decretos e suas leis. Escreva todas essas especificações e todos esses decretos diante do povo, para que se lembrem deles e lhe obedeçam. E esta é a lei do templo. Todo o alto do monte onde está o templo é santo. Sim, esta é a lei do templo. Estas são as medidas do altar. Há uma calha ao redor de todo o altar, com 0,5 metro de profundidade e 0,5 metro de largura, com uma borda de 23 centímetros à sua volta. E esta é a altura do altar. Da calha, o altar se eleva por 1 metro até a borda inferior ao seu redor, com 0,5 metro de largura. Da borda inferior, o altar se eleva por 2 metros até a borda superior, que também tem 0,5 metro de largura. Da parte de cima do altar, onde fica o fogo, se eleva mais 2 metros, com um chifre em cada um dos 4 cantos. A parte de cima do altar é quadrada, com 6 metros de cada lado. A borda superior também forma um quadrado, com 7 metros de cada lado, uma calha de 0,5 metro e uma saliência de 25 centímetros ao redor da borda. Há degraus do lado leste do altar. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor soberano, estas são as regras para a queima de ofertas e a aspersão de sangue depois que o altar for construído. Nessa ocasião, os sacerdotes levitas da família de Zadoque, aqueles que servem diante de mim, devem receber um novilho para uma oferta pelo pecado, diz o Senhor soberano. Você pegará um pouco de sangue do novilho e o aplicará aos 4 chifres do altar, aos 4 cantos da borda superior e à saliência em volta da borda. Com isso, purificará o altar e fará expiação por ele. Em seguida, pegará o novilho para a oferta pelo pecado e o queimará no lugar indicado, fora da área do templo. No segundo dia, apresentará como oferta pelo pecado um bode sem defeito. Em seguida, purificará o altar e fará expiação por ele novamente, como fez com o novilho. Quando tiver terminado a cerimônia de purificação, apresentará outro novilho sem defeito e um carneiro perfeito do rebanho. Você os oferecerá ao Senhor, e os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os apresentarão como holocausto ao Senhor. Todos os dias, por 7 dias, você apresentará um bode, um novilho e um carneiro do rebanho como oferta pelo pecado. Nenhum desses animais deve ter qualquer defeito. Fará isso todos os dias, por 7 dias, para purificar o altar e fazer expiação por ele, e desse modo separá-lo para o uso sagrado. No 8º dia e a cada dia depois disso, os sacerdotes oferecerão no altar os holocaustos e as ofertas de paz do povo. Então eu aceitarei vocês. Eu, o Senhor soberano, falei.